Que alegria poder estar com você de novo aqui no Você em Foco, para refletir e crescer. Eu sou a Rai Godoy e estaremos prosseguindo com o programa anterior que fizemos, nosso primeiro programa. Calma, foi o primeiro. Estamos numa jornada. Hoje nós vamos deixar o mundo para lá e vamos falar do que está dentro de você, do que está dentro de mim, o que está dentro de nós. O nosso interior. Esse interior que movimenta tudo aqui fora. Hoje faremos considerações que vão clarear as nossas ideias, que também vai nos trazer respostas que faz com que a nossa mente possa se abrir mais e se expandir para esse novo tempo que, como eu falei no primeiro programa, ele é acelerado. Ele, além de acelerado, ele faz com que a nossa vida possa parecer atropelar a nós mesmos e os outros. Precisamos considerar os nossos dias, as comparações e tudo isso. Mas vamos deixar isso e você vai poder ouvir no primeiro vídeo que nós gravamos, no primeiro programa aqui da rádio. E você pode assistir tudo isso no YouTube, na @Rádio TV ABN. Você pode assistir, ver como é que foi. E hoje nós traremos esse olhar para dentro de você, a pessoa mais importante do seu universo. Muitas vezes dizemos que é nosso pai, nosso filho, nossa mãe, mas quando nós nos cuidamos, quando nós temos compreensão e entendimento de nós, não damos trabalho para os outros. É isso mesmo. A nossa intenção é que você seja o nosso foco e que o Você em Foco traga conhecimento sobre você, sobre a vida, sobre o mundo. Mas eu tenho uma pergunta que não quer calar. Como é que foi a sua semana? Como é que foi o seu dia? Aliás, para começar, efetivamente, se eu fosse você, anotaria tudo no final do dia, como foi aquele dia. E aí você vai ter uma ideia de como foi a sua semana. Preste atenção em você, nas suas dores físicas, emocionais e espirituais. Isso é muito importante, porque tudo isso vai afetar a sua saúde física, mental, emocional e também o mundo das relações. Quer ficar bem com a vida? Quer ficar bem com as pessoas que você ama, com o seu corpo, com a vida? Olhe para dentro de você. Faça considerações e caminhe num novo tempo. E se você gostou disso, se você gostou de ouvir isso, desse tema, vem refletir conosco. Comigo, eu, Rai Godoy, com a Rádio ABN. Vem comigo agora, sem pressa, mas vem. Apenas vem e só vem. Vamos pensar nos dias atuais, mais focado em você, sobre os desafios internos e o que eles realmente são. Quando falamos em desafios internos, muita gente pensa logo em fraqueza, defeitos, falhas, e isso traz muita ansiedade dentro de nós, porque queremos ficar em consonância e de acordo com tudo o que está acontecendo, mas muitas vezes dentro de nós há algo que nos bloqueia. Esses são os desafios internos. Os desafios internos são respostas naturais ao mundo em que vivemos, são sinais e são pedidos de atenção. E precisamos entender os motivos desses sinais e do que ele representa e o que necessita da nossa atenção. Isso é fundamental, olhar para dentro de você, se conhecer, aprender a trilhar um novo tempo, um novo caminho. Quando falamos de desafios, eu gostaria aqui de trazer pelo menos 3, são vários. Tem muita gente que tem dificuldade em dizer não. Esse é um grande desafio para muitas pessoas. Tem gente que esquece de si mesmo e foca só no outro, mas lembre-se, o foco está em você. Dizer sim para o outro, muitas vezes, é dizer sim para nós. E fazemos isso o tempo todo. Eu diria que toda a população tem dificuldade, ou quase toda a população, quase todas as pessoas têm dificuldade em dizer não para os outros. E por que isso acontece? Porque temos medo que as pessoas digam não para nós mesmos. E quando isso acontece, nós ficamos preocupados com a dor que o outro vai sentir. A dor que podemos causar no outro. Um outro tipo de desafio é pedir ajuda. Como tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda. E por que isso acontece? É simples. Às vezes é falta de humildade. Também medo de receber um não pela frente. Medo de perceber que está sozinho nessa empreitada que escolheu caminhar, trilhar, que decidiu fazer. O terceiro desafio é, às vezes, lidar com a autocobrança. E como tem gente que se cobra, muita mesmo, muita gente. Eu diria que quase todo mundo se cobra e se cobra muito. Uns se cobram mais e outros menos, mas a maioria se cobra muito. Não apenas na intensidade, mas muitas vezes. Tem coisas que a gente não se cobra, mas tem coisas que a gente olha e se cobra. Você não sabe.
Você não faz ideia como tem famosos que parecem tão confiantes, mas, na verdade, quando vamos olhar para dentro deles, a realidade é completamente diferente. Muitas vezes criamos personagens para mostrar que somos confiantes, mas isso não quer dizer que necessariamente somos. Os desafios que estão dentro de nós não são poucos. E muitos não acreditam, pensam que está tudo resolvido. Mas na hora que está lá na terapia mesmo, aí as coisas começam a acontecer e surgirem. Elas vão emergindo até mesmo para serem tratadas. Agora, uma coisa que talvez você não saiba é que tudo isso tem a ver com medo. E o medo faz parte da jornada do ser humano. E o medo, ele se expressa de várias formas. Pense na raiva. Nunca vamos imaginar que a raiva é medo. Claro que é medo. Imagine uma pessoa que está na direção de um carro. Imagine um homem que está na direção de um carro, juntamente com a sua família. E eles vão numa alta estrada onde há muitos carros, mas um deles dá uma... Como é que se fala aquela... que quase empurra o carro, não é uma fechada mesmo, né? Pode ser fechada. Em um determinado momento, os carros passam e aquela estrada fica mais vazia. Vem um outro carro de lá e dá uma fechada e quase faz você, juntamente com sua família, cair num lugar bem profundo, um despenhadeiro. Como é que fica o coração? Fica cheio de medo. Você consegue sair da situação, você talvez até rodopie, a pessoa rodopie na estrada e depois fica com raiva. E vai na direção do carro e emparelha ali com aquele carro. Olha para o homem e não vai dizer, nunca, jamais, amigo, você me fez ter medo. Eu senti medo quando você jogou o seu carro para cima de mim. Eu fiquei com medo pela minha família. Não, não, não. Nós vamos dizer, ou a pessoa vai dizer assim, você está maluco? Você quase me matou e matou minha família. Vamos expressar raiva. Quando, na verdade, a base da raiva é medo. Imagine você numa fila. Uma fila que você chegou 3 horas da manhã e tem muita gente que já chegou. Mas o atendimento começa às 9 horas e vem uma pessoa bem alta, bem forte e toma o seu lugar. Todo mundo fica quieto, porque aquele homem tem cara de mal. E você, como é que você fica? Você vai cutucar naquele homem muito alto, com cara de mal, que até mesmo olhou para você como quem dissesse, não mexe comigo. Você vai falar alguma coisa? É bem possível que não. Você vai ter medo. Mas, ali em cima do medo, a gente cria raiva. Raiva de não poder se defender. Raiva de não se sentir confiante, de não se sentir capaz, naquele momento, de se defender. Toda base de raiva é medo. E eu vou até dizer para você, começar a observar os seus momentos de raiva, que você vai ver que tem muito a ver com medo. E assim são as frustrações, as tristezas, tudo aquilo que não é, e eu vou chamar de positivo, são medos. Presta mais atenção nesses medos. Tem gente que acredita que os desafios até doem. Terminar um relacionamento, por exemplo, para muita gente é complicado, porque não quer machucar o outro. Comprar uma casa nova, vender a casa para montar um negócio, isso tudo traz medo e os desafios trazem medos. Agora, os desafios não são inimigos, na verdade eles são um convite para você, um convite para mim, um convite para cada pessoa que é desafiado para enfrentar aquilo. E lá depois de você ter enfrentado esse desafio, você vai aprender a lidar com mais confiança, com experiência, outros desafios que venham. Mas precisamos entrar nessa lida de desafios, de aceitar os desafios como um convite para nos tornar pessoas melhores, pessoas experimentadas, com confiança em Deus. Porque muitas vezes nós não confiamos em nós, e quando não confiamos em nós, precisamos confiar em Deus. Isso é muito importante. Então, leva a Deus quando você estiver diante de um grande desafio. Na verdade, leva a Deus sempre, né? Vamos falar ainda também sobre as crenças. São as lentes pelas quais enxergamos a vida. Tem muita gente que, desde pequena, no meu caso, eu uso óculos desde 9 anos de idade, já vou fazer 59 agora em maio de 2026. E quando nós usamos lentes, principalmente lentes de grau, ou mesmo escura, nós nos acostumamos.
Tem gente que passa anos sem ir no oftalmologista, no optometrista, para poder fazer um check-up, o que deveria ser anual. E aí nós ficamos com um grau de óculos que nos prejudica e não nos faz enxergar direito. Esse óculos, ele pode ser chamado do padrão que nós temos na nossa mente, as ideias. As ideias que foram formadas desde a nossa infância. Nós estamos falando das crenças. Eu vou te dizer um exemplo do que aconteceu um dia desse em um vídeo muito rápido que estava passando, tinha alguém assistindo e eu parei para olhar. Uma adolescente que estava ouvindo pela primeira vez a voz da mãe dela, porque ela comprou um aparelho, né? Os pais compraram um aparelho para ela e ela começou a chorar. Ela chorou muito e foi algo muito, mas muito emotivo. Imagine você, uma adolescente que ainda não conseguia ouvir e depois de tantos anos, ela poder, a audição dela está ali plena. E foi maravilhoso aquele momento. Quando nós acostumamos a não ouvir, nós nos viramos. Mas é melhor quando vem um novo tempo para a nossa vida. Para esse novo tempo acontecer e chegar, nós precisamos abraçá-lo. Muitas vezes vemos isso como desafios. Desafios que vai nos tirar esse óculos, que vai nos levar para um novo olhar, que vai nos levar para um novo olhar. Uma coisa assim também bacana que aconteceu comigo é quando eu comecei a ter uma vida mais saudável, com a prática de esporte, alimentação, exercício respiratório e outras coisas mais. Momentos de tranquilidade também. E aí um dia eu fui no optometrista e ele falou para mim depois do exame: tem quanto tempo que você está usando esse óculos? Eu falei: tem 7 anos, isso já tem um tempo. Tenho 7 anos. Ele falou: mas é o mesmo grau ainda. Eu falei assim: a cada ano vinha diminuindo. E agora tem estacionado, já tem também um tempo. Eu falei: por que isso? Ele falou assim: pode ser pela vida saudável que você diz ter. Eu falei: eu digo não, eu tenho essa vida saudável. Eu sou bem disciplinada com isso. E aí ele olhou e ele falou: você não vai ver isso escrito nas redes sociais, nem em artigos, mas nós melhoramos muito quando melhoramos a nossa pegada, por assim dizer, de autocuidado. E aí eu percebi os ganhos que eu tenho, né, com a vida saudável. Tem muita gente que acha que é um desafio. Tá aí, tem gente que acha um desafio começar uma vida de disciplina, uma vida mais saudável, acha complicado. E, como eu falei, vê como desafio. Mas pensar que é uma coisa complexa já é uma crença, porque a pessoa passou a vida toda vendo a mãe dizer assim: eu estou gorda, eu preciso emagrecer, eu não dou conta. Ou uma outra crença é que você sempre vai ganhar um salário mínimo a vida toda. Mas isso é uma crença. Nós podemos fazer diferente. Talvez que saiba, você sentindo o desafio de que precisa ganhar mais, você quebrar a crença, trabalhar e tratar essa crença para poder alcançar algo melhor. Isso aconteceu comigo. Pode acontecer com você também. Como eu acredito que você já saiba, essas crenças quase 100% vêm da infância, lá da família, da cultura, das experiências que nós tivemos. Isso. Fica tudo marcado ali. É um registro, está carimbado. Quando nascemos, somos como uma folha quase em branco. Temos as linhas para serem escritas. Porém, muito do que sentimos veio da nossa mãe, quando estávamos na barriguinha dela. E ali sentimos as suas dores, sentimos as suas alegrias, sentimos as suas frustrações. Então, não sabemos o que está acontecendo, mas sentimos isso. Porque o hormônio do medo, por exemplo, a adrenalina, o cortisol, ele entra na corrente sanguínea da mãe e também vai nos afetar. Somos impactados todos os dias, mesmo antes de nascermos. E isso vai ficar registrado em nossa mente como algo que é complexo. Há uma historinha também que eu gostaria aqui de lembrar você. Uma historinha sobre crenças, sobre ter memórias fixas. Imagine quantas vezes você já viu imagens na televisão, na internet, sobre elefantes que ficavam ali no circo, ou seja, lá no tipo de apresentação, e ele era preso por umas correntes. Todo mundo que lida com elefante sabe que aquelas correntes, na hora que o elefante quiser, ele rompe com facilidade e foge, vai embora, causa uma destruição no lugar. Mas
Por que o elefante fica? Porque o elefante, ele foi treinado a ficar amarrado desde pequeno. E quando ele era pequeno, se colocava aquela corrente que era forte para ele. Então, ele foi criado assim e ficou aquela memória dentro dele que ele não conseguia. Então, mesmo adulto, ele tem essa mesma memória. Já ouviu falar de memória de elefante? Tem tudo a ver com isso. Muitas vezes nós nascemos uma telinha em branco praticamente, com algumas emoções, com algumas sensações. E quando nascemos, os nossos pais nos ensinam muitas coisas, principalmente aquilo que eles estão fazendo. Aliás, os pais às vezes falam para as crianças que elas não estão entendendo nada, mas não só o recém-nascido, mas também as crianças muito pequenas. Eles não vão ouvir o que nós estamos falando na maioria das vezes. Eles vão copiar o nosso modelo. Vou te fazer uma pergunta, essa pergunta é muito importante. É para você, mas se você quiser deixar escrito, se você quiser mandar resposta, presta bem atenção. Quantas vezes você olhou um comportamento da sua mãe ou do seu pai e você falou, jamais eu vou fazer isso com meu filho, com as minhas finanças, com a vida, eu não vou repetir isso. E quando você vê, está lá você repetindo. Quanto mais você disser, eu não vou fazer isso, mais aquilo fica impregnado e vira uma crença. Uma crença que vai te limitar. Aliás, terceiro ponto são os limites. Olha, algumas crenças são observadas em nossas falas, mas ela acontece em nossas decisões, nas nossas escolhas, naquilo que compramos, nas nossas opiniões, a forma como lidamos com a vida, com as pessoas e principalmente conosco. Vamos ver aqui uma frase. Eu preciso dar conta de tudo. E isso vai me lembrar muito também de um caso que eu fui fazer palestra na cidade de Barcelona, que fica aqui nessa região, do extremo sul da Bahia. E quando eu cheguei lá, antes da palestra, uma pessoa foi ao microfone e disse que uma mulher ela acorda cedo, que uma mulher que é virtuosa, ela levanta cedo, ela faz todas as coisas, que ela está sempre pronta. E ela começou a falar de uma mulher perfeita. E aí, quando ela me chamou para poder fazer mesmo a palestra, efetivamente, eu peguei o microfone e falei assim, essa vai ser a última vez que você vai me trazer aqui, porque talvez você não goste do que eu vou falar. Mas uma mulher que é virtuosa cuida de si. E se ela acorda e ela está muito mal, ela não tem que se arrastar até o fogão. Ela tem que dar ordens para as pessoas em casa, ordens de forma leve, dizendo, eu estou mal, eu preciso que vocês façam isso ou aquilo, vocês precisam, colaborem, a casa também é de vocês. Quantas vezes ouvimos o marido e os filhos dizer, eu vou ajudar? Não, você vai colaborar, afinal de contas a casa também é sua. Então eu peguei o microfone e comecei a falar de várias coisas. Eu falei, nós somos seres frágeis, nós somos seres humanos e nós não devemos fingir que está tudo bem quando não está bem. Porque senão ninguém vai cuidar de nós. Ninguém vai querer acreditar quando estivermos mal. Uma outra frase é, eu não posso decepcionar ninguém, mas você se decepciona o tempo inteiro e se frustra e acaba se adoecendo. Olha só, todas as vezes que nós acreditamos que somos deuses ou semideuses, dá nisso. Não posso decepcionar ninguém. Quem nunca nos decepciona é Deus. E muitas vezes ficamos decepcionados com Deus, porque acreditamos que o que Ele vai fazer é tudo bonito e fofo. Fofo é nossa almofada. Nós precisamos entender que Deus é como um pai, que se Ele quiser que você faça um caminho bonito para o seu futuro brilhante, Ele vai fazer algo que você não gosta, ele vai te disciplinar. E muitas pessoas ficam chateadas com a resposta de Deus, mas no final da oração fala assim, tá bom Deus, eu quero isso, isso e isso, mas em nome de Jesus, amém, que faça a tua vontade. E quando ele faz, acha ruim, né? Então, há muitas crenças dentro de nós. Bom, e a terceira é, eu sou valioso quando sou útil. Olha a ideia que nós temos. Estas suas falas, suas ideias e considerações, essas são a que você vê. E as pessoas também vão olhar você. Você sabia que eu tinha um grande problema de autoestima? Eu encontrava sempre pessoas para me dizer desaforos. Vou contar essa história também. Um dia eu estava numa igreja, eu estava muito chateado, isso tem muitos anos. Eu era nova e não sabia como equilibrar os meus sentimentos e as minhas emoções. E aí eu estava com muita raiva, cara amarrada, e meu marido estava pregando.
E ele disse de lá, a mulher mais bonita, a flor mais bonita desse jardim é minha esposa. E algumas mulheres olharam para mim, a pregação terminou, e eu estava muito chateado, porque a gente tinha tido problema. Na época, a vida financeira não é como hoje. E ele me pegou no final, que ele terminou de pregar, e levou para a porta para sermos cumprimentados, né? Cumprimentarmos as pessoas. Sabe o que aconteceu, meu caro ouvinte? Não! Pois é. Duas mulheres saíram na frente das outras e começaram a abraçar, cumprimentar o pastor da igreja, o meu esposo e eu. Na hora, ela olhou bem para mim, antes de me cumprimentar, e falou assim, seu marido é cego. Imagina receber isso. E aí chamou a amiga que estava do lado e falou, olha isso aqui, que ele falou que é a flor mais linda do jardim. Naquela época eu não tinha uma roupa do nível daquelas mulheres. Naquela época eu não sabia me maquiar, não sabia nada. Eu não sabia como me comportar. Falar isso em outro momento, talvez eu chorasse, me emocionasse. Quantas vezes você já passou por isso? E você acreditou mais naquilo que a mulher falou do que as pessoas falam, muito mais do que Deus fala de você. Uma coisa muito importante que eu vou deixar aqui é uma dica. Não acredite tanto no que as pessoas falam. Não acredite nem muito nas ideias que você tem sobre você. Mas acredite, e o que deve ser fonte das ideias de quem é você é Deus. Porque você um dia pode acordar aí, ó, na TPM, na menopausa, sem dinheiro, olhar para a cara no espelho e dizer, nossa, você está um bagaço. E as pessoas, às vezes, são cruéis. Claro, é evidente que quando muitas pessoas falam, nós podemos aproveitar o termômetro e ver, poxa, tem muita gente falando. Aí eu tenho que olhar para dentro de mim. Mas Deus não. Deus não acorda na menopausa, na TPM, não tem problemas de perimenopausa. Ele não está desempregado nem está ganhando pouco. Ele vai olhar para você e vai dizer para você, você é a minha criação. Você é feitura das minhas mãos. E foi bom ter feito você. E você pode prosseguir em um novo caminho. Olha que coisa bacana. Se olhar com os olhos de Deus, se perceber com o filtro do Espírito Santo, porque ele vai chegar para você docemente e vai dizer, muda a sua vida. Por quê? É simples. Porque quando nós mudamos a nossa vida, é bom para a gente mesmo. E Deus se alegra com a nossa nova maneira de viver. Porque estamos felizes. Imagine um pai e uma mãe que o filho e a filha, os filhos cresceram e eles estão infelizes. Eles não têm uma boa alimentação, vivem doentes, reclamam da vida. O que ganha não dá para pagar as contas. Não é isso que um pai e uma mãe quer. Agora imagine Deus que nos fez com suas próprias mãos. Vamos acordar para a vida. Você não é valioso só quando você é útil. Você é valioso porque você é feitura das mãos de Deus. Essas crenças acabam moldando a forma como sentimos, reagimos e escolhemos. E quando começamos a perceber essas crenças, começamos também a fazer melhores escolhas. Você tem feito escolhas melhores? 2025, eu acho que você deve ter feito muitas promessas, talvez escrito uma listinha, criado metas. Mas você está colocando em prática? Você consegue fazer isso? Primeiro você precisa romper com essas crenças. Mas existe uma forma suave, leve, gentil, sem autotortura. Agora nós vamos falar dos limites. Eram esses 3 pontos: desafios internos, crenças e limites. Eles são inimigos ou aliados? Muita gente tem medo de se deparar com limite, porque parece fraqueza, parece incapacidade, parece que você é menos do que alguém que já trilhou esse caminho que você quer trilhar. Mas limites não são muros, eles são fronteiras de cuidado. Por exemplo, eu corria 15 quilômetros por dia e eu não alongava, eu não aquecia, usava até um bom tênis. Isso, pelo menos, salvou o dia, salvou os anos que eu fiz isso. E o meu corpo começou a responder com o tempo através de neuromas de Morton, através de esporão, fascite plantar e tantas coisas que aconteceram comigo. Sabe o que estava acontecendo? Não, meu corpo não estava me limitando. Ele estava dizendo o seguinte: nós precisamos recalcular a rota, não apenas do lugar onde a gente corre, mas de tudo aquilo que envolve a corrida. Precisamos de alongamento, precisamos de aquecimento, precisamos de consciência, que o corpo precisa de descanso.
Tem muita gente que põe um negócio, por exemplo, e acredita que é ilimitado. Tem gente que acha que vai dormir meia-noite, acordar 4 horas da manhã, vai ficar bem durante o dia. Talvez no começo você até aguente, mas depois você vai vendo ansiedade, você vai vendo enfermidades. No corpo, você vai pegando mais gripe, mais resfriado. Vai chegando coisas que você vai sentir, mas muitas vezes você vai tomar mais cafeína, mais energético para ficar acordado, para ter mais tempo para fazer tudo e só dormir meia-noite, acordar 4 horas da manhã. Só que muita gente não sabe disso, mas os problemas que nós temos, eles têm a ver com o estilo de vida, na questão da ingestão de água, de dormir. E quem sabe eu posso trazer no próximo programa um pouco sobre isso, para poder destravar você. E você ver que o limite é que o corpo está dizendo, para você olhar para dentro de você. Dessa última vez agora, eu fiquei 1 ano sem correr. Estou voltando agora. Mas quando eu aprendi que eu precisava também ter disciplina com autocuidado antes de ir para a rodovia, as coisas estão mudando. Nós precisamos ouvir nosso corpo, as pessoas de boa índole, pessoas que nos querem bem. Nós precisamos ouvir os conselheiros que estão aqui dentro e aqui dentro. Muitas vezes nós não deixamos neles falarem. O corpo tem limites, a mente tem limites, o coração tem limites. E isso é natural, muito natural. E você precisa saber que você não é uma máquina, porque até as máquinas precisam de manutenção. Limites mudam com o tempo, muda com a fase da vida, muda também com o que estamos vivendo. E quando pensei aqui, muda com a fase da vida. Eu estou pensando no meu caso. Eu era mais nova quando eu corria 15 quilômetros. E eu acreditava que eu ia ficar com 60 anos e também estar correndo da mesma forma. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Precisamos de toda uma suplementação, de atividades, de musculação. É muita coisa. Eu não estou dizendo que os 60 anos nós devemos parar, mas nós devemos fortalecer o nosso corpo, dar subsídios, recursos, para que ele realmente possa voltar a correr de uma forma plena, agora mais ajustada, mais coerente, fortalecendo, né? E quando reconhecemos nossos limites, não nos tornamos menores, nos tornamos mais inteiros, mais completos. Agora vamos pensar nessa integração leve, desafios, crenças e limites. Vamos caminhar juntos também nessa etapa? Quando juntamos tudo isso, desafios, crenças e limites, percebemos que nada disso é defeito. São partes de nós, faz parte. São histórias que carregamos, são formas que encontramos para viver. Em muitos casos, para sobreviver, nos proteger e para seguir. Tem muita gente que diz que a crença ela veio realmente para nos proteger. Por exemplo, né? Mas às vezes, de forma exacerbada, ela vai nos levar para o perigo e nós nem percebemos, a não ser quando estamos lá. Precisamos olhar para essas partes que estão em nós, nossos desafios internos, crenças e limitações, mas devemos fazer isso com gentileza, com leveza, e aí sim começaremos a crescer de verdade. Muitas vezes lá no meu escritório, atendendo meus clientes, mais do que eles falarem, levá-los a uma educação sobre si mesmo, ao autoconhecimento lindo que vai fazer com que ele entre numa jornada de luz que não vai só iluminar ele, mas também as pessoas que estão ao redor. Hoje abrimos uma porta para dentro de nós. Falamos de desafios que nos chamam, de crenças que nos moldam e de limites que nos protegem. Sim, os limites estão mais para proteger. Se não for uma crença, nós precisamos considerar em equilíbrio, em harmonia, aquilo que parece nos limitar. Não esqueça disso. Cada uma dessas coisas não vem como uma ferramenta do mal, e nem um empecilho, mas algo que vai nos elevar como seres humanos. Já entendemos o mundo no primeiro programa. Nesse segundo programa, nós estamos voltando para dentro de nós, descobrindo os desafios, as crenças, os limites, tudo isso para entendermos a nós mesmos e nos lançarmos no mundo de uma forma íntegra, uma forma leve, que acolha não só a nós, mas também as outras pessoas. Eu te espero no próximo Você em Foco para refletir e crescer. Não se esqueça de cuidar de você com carinho. Um beijo no coração.